Olá, bom dia, tudo bem? Vamos à nossa terça diagnóstico na prática, diagnóstico TEA na prática. Hoje eu vou falar sobre os pais participando da avaliação, se isso atrapalha ou não. É bem comum essa dúvida dentro da avaliação, do curso, né? As alunas perguntando, a gente explica isso dentro do curso, como fazer, quais são os objetivos, mas antes de fazer, as alunas costumam ter bastante dúvidas, se isso atrapalha e até mesmo um pouco de insegurança de realizar as ações que nós temos que fazer em uma avaliação especializada na frente dos pais. Em geral, é mais a insegurança mesmo das profissionais. Então, eu vou explicar nessa aula de hoje os objetivos e como é que a gente faz. A gente explica isso tudo no detalhe dentro do curso Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista na Prática, que está com as inscrições abertas e com benefícios, né? Essa semana, até ontem tinha mais desconto, essa semana vocês ganham, além dos bônus já agregados aí ao curso, vocês ganham, acho que dois cursos, dois cursos, vocês ganham o curso do SRS2 e ganham o curso de o avançado de avaliação do TEA em adolescentes e adultos, ganham o kit consultório, então é a última promoção do ano. O curso está sempre aberto, mas nas promoções a gente dá o desconto ou agrega outros cursos, então tá aberto nesse momento, tá? A gente tá na semana aí do lançamento. Então vamos lá, deixa eu só fechar a janela aqui, gente, peraí. Que a rua tá um pouquinho barulhenta. Bom, primeiro vamos pensar no objetivo dos pais estarem dentro da sala. Essa é um tipo de avaliação que costuma ser feita com crianças bem pequenas, né? A gente tá falando de avaliação do neurodesenvolvimento. Avaliação de crianças de 9 meses, a grande maioria, tá? Crianças de 9 meses, um número menor de crianças da cidade, mas que pode ser feito a partir de 9 meses até, sei lá, adolescentes e adultos, como eu tô falando, né? O nosso curso compreende aí esse curso de capacitação de 100 horas de crianças até mais ou menos 5 anos e o curso de crianças maiores, adolescentes e adultos, enfim, até adultos. Mas, em geral, crianças até 5 anos. Mas a grande maioria, crianças de 18 meses, crianças de 24 meses, crianças de 36 meses. Então, são crianças bem pequenas. Essas crianças precisam ficar bem à vontade. E elas vão ficar mais à vontade se estiverem junto com os seus genitores. Então, tem uma série de estruturações que nós fazemos nessa avaliação, lá com os pais, inicialmente explicando essa avaliação na entrevista inicial, para que os pais saibam qual é a postura que eles vão ter, quais são os objetivos dessa avaliação. Os pais também ficam muito seguros, porque eles vão ver o que está acontecendo com essas crianças. Se essa criança está chorando, o pai não está lá na recepção super desesperado. Facilita a psicoeducação, facilita lá na hora da devolutiva, porque aqueles pais puderam observar tudo que foi feito, que a criança respondeu, não respondeu. Às vezes a gente não consegue avaliar direito um repertório, uma habilidade conosco, mas ali com o pai sai. Então, os pais, além de ajudar somente pela sua presença, isso facilitar a psicoeducação, de qualquer diagnóstico que seja, às vezes esses pais auxiliam na própria avaliação. Com algumas orientações que a gente dá, esse pai consegue ali fazer aparecer um repertório que a gente está querendo observar. Além disso, a gente está falando do transtorno do espectro autista, né? Foco aqui de todas as nossas aulas. O critério C do transtorno do espectro autista fala especialmente de que esses comportamentos precisam ser observados até os 36 meses, né? Então, se uma criança tem mais de 36 meses, a gente precisa colher esse tipo de informação no relato dos pais. Então, os pais vão falar ali retrospectivamente se isso estava ou não presente. Existem escalas também que a gente pode colher isso. A gente precisa que os pais entreguem vídeos,
podem ser também retrospectivos, né? Vídeos da festa de 1 aninho, festa de 2 aninhos, quando a criança é um pouquinho maior. Mas o pai ser parceiro, o pai participar da avaliação é muito importante. Então, não só estar dentro da sala, aqui voltando para o tema aqui da nossa live, da nossa aula. Participar da avaliação não é só estar dentro da sala e interagir, né? Então, olha, agora você vai brincar com a criança e eu vou me retirar um pouquinho da sala. Às vezes a gente se retira da sala e vai observar, porque as sessões são gravadas, né? A gente vai observar, ou então eu vou pra cadeira, ou então eu vou triangular com o pai e com a criança para observar. Lembrando que a avaliação do transtorno do espectro autista o diagnóstico é observável, isso quer dizer a observação do comportamento. Então, a gente vai observar esse comportamento de diversas formas. E uma delas, às vezes, bastante possível, é sair da sala e observar essa mãe brincando com essa criança, verificar variações com a presença do avaliador na sala, sem a presença, se a criança nota a nossa saída ou não, se ela nota a entrada do genitor ou não, se ela nota a saída do genitor ou não, enfim, tem muita coisa para avaliar, tudo isso a gente ensina lá no curso. Enfim, eu falei tanta coisa que me perdi. Então, a participação do genitor não é só dentro da sessão, a participação do genitor é durante toda a avaliação, quando a gente pede um vídeo, quando ele se lembra de alguma coisa. Então, a gente faz um combinado com esse genitor de uma atividade durante todo o período. Olha, se você se lembrar de alguma coisa, você pode me mandar um vídeo, surgiu um novo comportamento, saiu de casa, foi pra casa do primo, aconteceu alguma coisa, você manda, tá? Então, gente, essa nossa aula aqui de hoje é bem curtinha, é para responder uma dúvida de uma aluna que eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Os pais vão atrapalhar? Não. Se tiver algum comportamento que possa atrapalhar, é só conversar com os pais, direcionar, estruturar, explicar por que ele de repente não pode direcionar a ação de uma criança ou coisa parecida, tá? Eu acho que tá vindo um carro do ovo aqui que pode atrapalhar um pouco a nossa live, não tem como eu direcionar o comportamento do microfone ali do cara do homem do ovo, né? Mas enfim, então não tem como atrapalhar se você pode direcionar o comportamento dessa mãe, desse genitor. A não ser que seja uma mãe muito ansiosa, que você vai dar uma direção ali pra ela. Olha, agora você, né, não abre o pote do brinquedo, por exemplo, né? E ela vai abrir, né? Ou então você, olha, agora segura um pouquinho e não responde, pra gente ver como ele vai te fazer um pedido, né? Não abre o pote, deixa eu avaliar como ele vai pedir pra ele abrir o pote e ela não aguentar e abrir o pote pra ele. Aí a gente pode pedir pra vir um outro genitor, o pai, né? A babá, a avó, né? A gente pode avaliar com outro informante aí da família que tenha bastante contato com a criança. Isso é muito incomum. Somente com uma pequena orientação, os pais costumam ser muito parceiros e ajudar demais na avaliação. Tem bebês, tem crianças que não ficam na sala sem os pais. E aí o que a gente pode ter é uma avaliação infiel ao real comportamento da criança. E um diagnóstico incorreto, né? Então, a gente precisa avaliar, inclusive, se a criança tem ansiedade de separação, né? Se esse comportamento, avaliar com o pai, avaliar com a mãe, se tem uma discrepância muito grande com a mãe, por exemplo, avaliar com o pai. Enfim, todas essas mudanças são importantes. É importante que a equipe pense e planeje tudo isso através das informações colhidas. Lá no curso a gente ensina, eu ensino, e ele está estruturado dessa forma, né? Um primeiro momento de fundamentação teórico-prática para quem
já tem experiência, já conhece, então eu já estruturei o curso de uma forma bem voltado para a prática, para que não fique chato para quem já conhece, né? A gente sabe que tem muito curso de autismo que enfoca tudo, né? Então, assim, enfoca a parte teórica, já vai para a intervenção. Esse é um curso que enfoca somente a parte de avaliação diagnóstica, não fala sobre intervenção, né? A gente tentou estruturar essa parte que é muito carente não tem curso sobre isso. Você vai procura lá a avaliação do autismo, e em geral vai ter avaliação de repertório para intervenção. E como que uma criança vai para intervenção se ela não consegue a avaliação inicial, né? A gente escuta aí relatos de pais que ficam aí, às vezes, até 6, 7 anos buscando o diagnóstico e não consegue fechar, porque os profissionais, você vai estudar o que os pais estão buscando, os profissionais estão buscando teste, instrumento, avaliação para saber o que fazer com essas crianças. E muitas vezes eles não têm noção de que uma das coisas que é preciso e é imprescindível é que essas avaliações diagnósticas sejam bem feitas, porque existem muitos diagnósticos atrasados, existem muitos diagnósticos errados, tanto no sentido de que a criança está dentro do espectro e não foi diagnosticada, quanto crianças que não estão dentro do espectro e foram diagnosticadas como, né? Então, assim, o tipo de intervenção para o transtorno do espectro autista, ela é muito específica, ela é muito cara, são muitas horas. Então, tanto para aquela criança que está dentro do espectro, quanto para aquela que não está, ela pode ter prejuízos muito grandes, desde financeiros, quanto de desenvolvimento, se esse diagnóstico não for feito adequadamente no tempo certo, né? Então, o primeiro passo é um diagnóstico acertado. Isso é feito por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, fonos, TOs. Esse curso, ele é feito para que profissionais de todas as áreas, educação, profissionais da área da saúde, possam fazer esse diagnóstico da forma mais adequada possível. Não é um curso só para psicólogos, é para que você possa organizar a sua clínica e sistematizar todos os processos para que você, fono, psico, TO ou profissionais aí da área da educação, tipo psicopedagogos, possam, no caso, os psicopedagogos possam levantar os sinais, fazer o seu relatório aí adequadamente, mandar para uma avaliação especializada, se for o caso, se você não integrar uma equipe multidisciplinar, né? Porque na nossa equipe aqui, por exemplo, tem psicopedagoga especializada, e depois levar pro médico, se já não veio do médico, né? Então, resumindo aqui, os pais atrapalham a avaliação? Não atrapalham, os pais fazem parte da avaliação, e o que a gente tem visto é que isso facilita muito o processo de conscientização, de psicoeducação sobre o diagnóstico, seja ele qual for depois, né? Os pais ficam ativos, eles participam auxiliando os profissionais, e isso ajuda muito receber o diagnóstico depois, né? Se for um diagnóstico, por exemplo, de autismo ou de outro, ou seja lá qual for. A gente sabe, eu como supervisora aqui da equipe e de outros lugares, né? Atualmente eu só supervisiono aqui a equipe e oriento as minhas alunas lá no curso de diagnóstico transtorno do espectro autista, mas já fui supervisora de outras profissionais em outras clínicas que tem locais, clínicas, que orientam a não conversar nada com os pais durante o processo. Ó, estamos em avaliação. Não fala nada, só falar lá no último dia. E é horrível, né? Porque assim, os pais, eles já chegam com uma dúvida. E muitas vezes na avaliação inicial, eles já falam sobre essa dúvida. Olha, meu filho tá fazendo isso, eu pesquisei. Ele vem te procurar por conta, às vezes, da sua especialização nisso, ou porque você já avaliou uma outra criança com relação ao diagnóstico de autismo. Então, ele já tá pensando nisso, né? Então, assim, não se fala sobre isso, né? Tem sinais, e perguntar, mas tem sinais? E aí não se fala sobre isso, só vou falar no final, né?
E aí fica uma coisa assim, uma tijolada na cabeça no último dia, né? Então, assim, quando os pais participam ativamente do processo, o diagnóstico lá no final da avaliação multidisciplinar, se ele é fechado, ele é mais fácil de ser processado, né? O diagnóstico, ele é um processo. Às vezes a busca pela avaliação também é um processo, né? Bom, gente, era isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que não, mas eu acho que eu vi alguém digitando aqui. Quando eu tô aqui falando, às vezes eu não consigo olhar o que vocês estão digitando, porque senão eu me desconcentro. Deixa eu ver. O pediatra, a Poli Natávia, o pediatra acha que meu filho tem autismo leve. O que eu faço? Avaliação, né? Se ele não fechou, o médico pode fechar. Você tem que fazer uma avaliação, né? A avaliação é multidisciplinar, psicóloga, fono e um médico especialista em TEA. Pode ser um psiquiatra ou um neurologista. Você pode fazer o processo dos profissionais da área da saúde, psicóloga, fono, e depois ir num médico especialista, neuro ou psiquiatra especializado, ou você pode fazer o processo inverso, ir no neuro e no psiquiatra, e depois ir na psicóloga, fono. Você vai ter que voltar no médico novamente. Enfim, fica a seu critério. O que é mais importante é você ir em profissionais que sejam especializados na sua suspeita. Então, se eu tenho glaucoma, eu vou no oftalmo especialista em glaucoma. Se eu tiver essa oportunidade, a gente tá falando aqui, às vezes, com pais que dependem do SUS. E aí, você vai lá no SUS, você vai passar com quem te encaminhar. Você não tem nem essa possibilidade de fazer essa pesquisa. Mas se você tiver essa possibilidade de procurar um profissional, procure um profissional que seja especialista, porque é um diagnóstico que exige um cuidado e uma expertise. E aí a gente vai falar de alguém que tem já uma experiência no assunto, porque diagnósticos leves e transtornos do neurodesenvolvimento, em geral, eles têm comorbidades, eles estão associados a outros transtornos. É muito difícil um transtorno do neurodesenvolvimento que não esteja associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, TEA, em geral, está associado a outros transtornos. Mais de 50% das crianças com TEA também tem TDAH, ou também tem deficiência intelectual associada, ou outras coisas associadas. E isso pode mascarar. E se não for uma pessoa que seja especialista, ela pode fazer um diagnóstico incorreto e isso ter um reflexo no desenvolvimento da criança. Porque o tratamento para DI é um para TDAH, é outro para TEA, outro para TEA com TI, com TDAH. Aí a gente pensaria na frequência, né, na intensidade. Mas os diagnósticos incorretos podem ter um reflexo muito importante, danoso para o desenvolvimento e a adaptação dessa criança no futuro. E aí somente uma pessoa com olhar treinado e especializada vai poder fazer esse diagnóstico diferencial. E uma outra coisa, a gente tem culturalmente a ideia de que todo médico é especialista em tudo. Não, todo psicólogo é capaz de avaliar tudo. Não. Então, assim, por exemplo, eu atendi adultos durante muitos anos da minha vida. Hoje eu não atendo mais, porque essa semana e no final de semana para essa semana, 2 colegas meus, amigos meus de colégio, me procuraram para eu indicar uma TO para eles. Por quê? Para eles, que são leigos, né? Um é policial militar, outro é arquiteto. A TO é tudo igual. Se eu tenho TO aqui, então eu tenho uma TO para indicar para eles, né? E até bem pouco tempo eu não tinha TO aqui. Eu estava negociando já há algum tempo uma TO ABA para integrar a equipe de análise do comportamento. E, enfim, essa TO estava para vir agora em janeiro, já vai começar. E aí eu tava explicando pra ele, sim, temos TO, atende criança e ela é especialista em ABA, em autismo, enfim. Não dá pra atender um AVC, não dá pra atender tenocenovite, né, que eram os casos. Ah, não, mas não dá mesmo, não é TO não é tudo igual, então assim, não é, né? Então a gente precisa procurar aí as especialidades. Enfim, né, então eu te oriento a procurar uma profissional que já faça esse tipo de avaliação. Você pode ir no médico, um bom médico, se não for
o Dr. Daniel, que é o nosso parceiro, psiquiatra parceiro aqui, ele até disse numa live que ele fez comigo, e tá até disponível, acho que nos nossos vídeos aqui no Instagram, se você procurar lá no IGTV, tem lá uns vídeos curtinhos dele que ele fala isso. Quando ele tá no SUS e ele não tem a possibilidade de contar com uma equipe multidisciplinar, ele fecha diante dos sinais observáveis e fecha. Quando ele tá na clínica e essa criança não veio já com as avaliações de psico, fono, em geral ele manda pra gente, ele tá aqui pertinho, ele manda pra gente, manda pra outras profissionais que ele também trabalha, manda, avalia, volta pra ele e aí conclui-se a avaliação. E na grande maioria, as pessoas costumam procurar primeiro a fono por um atraso de fala, ou primeiro a psicóloga por alterações do comportamento. A gente fecha, tem o laudo, manda para ele e ele conclui por lá. Tá? Então, é indiferente. Aí vai do seu desejo e das suas possibilidades, ok? Então é isso, gente. Só lembrando, quem tiver interesse em incluir esse tipo de serviço especializado no seu consultório, fazer avaliações especializadas em diagnóstico, né, em fazer esse laudo para contribuir com o desenvolvimento dessas crianças e depois encaminhar para as intervenções, seja você psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, profissionais da área da educação. A gente está com curso de capacitação de senhoras, tá aberto, é só clicar no link e aí nesse curso temos aí 12 meses de orientação diretamente comigo lá na plataforma, mas se você já tem aí formação, precisa de orientação, não é supervisão é um tete a tete, né, tá aqui sentadinho no sofá, que eu posso acompanhar o caso assim bem de pertinho, né, um pouquinho diferente, mas tem como ter a orientação com dúvidas, conforme você for fazendo o curso e for fazendo as suas avaliações, você pode tirar dúvidas específicas lá pela plataforma como as alunas fazem, tá bom? Então eu espero vocês, comprando o curso você já tem liberado diretamente, já começa a fazer as aulas hoje e já pode melhorar aí a sua prática, tá bom? Tchau, tchau, gente!